Programa Debate Rebate pela TV Sim de Vitória. Nós estamos no ano de 2010 fazendo uma série de entrevistas. A entrevista de hoje é uma entrevista especial porque é com o candidato a presidente da República, Levi Fidelis, pelo PRDB. O Levi veio ao Espírito Santo, veio a Vitória, para, junto com o seu candidato ao governo aqui do estado, o Gilberto Caranhato, fazerem a sua campanha. E o candidato a presidente Levi Fidelis está aqui em nossos estúdios. Nós queremos agradecer a sua presença aqui no programa Debate Rebate. Obrigado, Zé Roberto. Agradeço muito o convite, é um prazer imenso. Mesmo porque, visitando o país inteiro, não deixaria de vir aqui ao Espírito Santo, um eleitorado expressivo, são 2.800.000 eleitores. E temos aqui uma boa base. O nosso presidente regional, o doutor Laudelino, o Pedro e o nosso governador formam a base das nossas votações. Eu tenho certeza absoluta que teremos aqui alguns minutos, algum tempo, creio, para debater o que interessa ao Estado e ao povo brasileiro. O candidato à presidência, Levi Fidelis, a gente sabe, o povo brasileiro tem acompanhado os seus pronunciamentos pelas cadeias de televisões do país, onde o senhor tem como base a plataforma o combate ao sistema financeiro brasileiro. Gostaria que o senhor falasse disso aqui agora. Zé Alberto, ao principiar a nossa campanha, eu imaginei levar ao povo brasileiro uma plataforma consistente. Não poderia eu, honestamente, sabedor do meu exíguo tempo de televisão e rádio, 55 segundos por vez que eu falo, ou 15 minutos naquelas chamadas comerciais, um absurdo, que eu não poderia, naturalmente, levar toda a plataforma completa em tão exíguo tempo. É claro que eu tenho um folder, ou seja, um folheto que tem tudo que eu penso, que eu falo. Praticamente um plano de governo. É um plano de governo que, aliás, nem o Serra nem a Dilma apresentaram, porque é obrigação do candidato, ao registrar a sua candidatura no Tribunal Superior Eleitoral, apresentar exatamente o seu programa de governo. O Serra apresentou um mero discurso, incrível, com os pontos que ele elencava como os principais. E a Dilma apresentou um programa e depois reapresentou de novo com as modificações, mesmo porque o PMDB não concordava com alguns dos pontos, muito radicais, inclusive, sobre impostos, sobre renda, essa coisa toda, né? MST. E então ela reapresentou, então acabou nem apresentando. E eu acho que a condição sine qua non, sim, o presidente, um candidato a presidente, apresentar para o povo brasileiro e elencar o seu projeto, para que o povo vote em ideias e conceitos. Muitas vezes o candidato não apresenta esses planos e ideias e passa apenas uma imagem de marketing. Fala 2 ou 3 pontos e acabou. Aliás, vivemos um momento crucial na política nacional, com os marqueteiros mandando mais do que o próprio candidato se apresentando à população. É lamentável. O bipartidarismo aí está. Veja bem que os Estados Unidos têm lá o Partido Republicano, o Partido Democrata, e no Brasil nós estamos vendo a mesma coisa sendo reproduzida, PT e PSDB. E o Brasil, então, olha e observa, né, um grande teatro. Dilma e Serra, a Marina fazendo um pequeno contraponto e os demais. Lamentavelmente, a grande mídia está entrando no jogo. E entrar no jogo significa apenas enfatizar esses 2 ou 3, se esquecendo que tem outros candidatos, com ideias e propostas, com viabilidade. É o caso exatamente do Levi Fidelis, que vem levando para o povo brasileiro o que de mais sério existe. Concorda comigo ou não? Você sabe que o povo está endividado. Porque quem consegue pagar um juro de 10% no cheque especial ou 15% do cartão de crédito, isso é uma lástima. Porque o Banco Central é que domina a política econômica do nosso país e não o ministro da Fazenda, que deveria ser-lo. O Banco Central trata a economia como se fosse um mero joguete de mercado. Por isso que o meu primeiro programa, o meu primeiro item do programa de governo, ele elenca exatamente a mudança do foco, não é? Hoje, do bancário financeiro para o da produção e produtividade. Se não mudarmos essa política perversa econômica praticada no nosso país, em 2 anos,
quem quer que seja que entra, irá transformar o Brasil num país altamente endividado e inviável. Sabe por quê, Zé Roberto? O Brasil deve hoje 1.970 bilhões de reais. Como a taxa Selic está na faixa de 10,75, é fácil concluir que 10% ao mês significa 200 bilhões ao ano que o governo brasileiro paga. E paga como? Tirando da produção e da produtividade, tirando do povo brasileiro para esse segmento. Então, 200 bilhões poderiam ser muito bem canalizados e drenados para escola, né, para moradia, para segurança, infraestrutura, e o país não tem. Os nossos postos estão sucateados, a infraestrutura nacional inexistente. Aeroportos, um caos. Olha de Vitória, nem terminam. Não é verdade? Segurança, índice de criminalidade incrível. Aliás, eu lamento muito hoje, vi, né, nos jornais, os dois jornais, inclusive, Gazeta e Tribuna, as páginas falam 70% delas em criminalidade, em crime. Que, aliás, depois vamos falar sobre meu projeto no tocante à segurança. Mas eu queria, não interrompendo o seu raciocínio, aproveitar essa sua bandeira, principal bandeira, que é contra o sistema financeiro brasileiro, aliás, uma boa bandeira, e saber do senhor o que o senhor acha do Serasa. Eu sempre achei esse tal de Serasa muito estranho. E eu queria saber do senhor, porque veja bem uma coisa, se eu tenho problema com um banco qualquer, seja ele qualquer, pequeno ou grande, esse banco vai me impedir de eu comprar pão na padaria da esquina para o meu filho. Isso é um crime. Você sabe que a última reforma bancária e financeira feita neste país foi em 67, nos idos dos anos 60, por Roberto Campos, quando foi cometido o maior desatino contra a nação brasileira. Antigamente se pagava juros, né, sobre a sua conta corrente, ou seja, você tinha uma conta corrente. Eu me lembro, meu pai falava, filho, vai lá na Caixa Econômica e leva a nossa cadernetinha e verifica quanto nós temos de jurinho lá do nosso cafezinho, né? Nós tínhamos café no Norte do Espírito Santo, aqui em Cedrolândia, tínhamos plantação de café. Então, antigamente se pagava juro. Ele veio e falou, não, doravante os bancos darão para o povo 2 talões de cheques sem custo. Daremos todas as taxas, né, que você não precisa pagar nada. E, em troca disso, o correntista não mais será remunerado. Foi uma grande troca, já que os bancos tinham grandes problemas. Ora, hoje em dia faz o quê? Tudo o contrário. O banco te cobra taxas, te cobra talões de cheques, te cobra tudo. Ainda te manda para o Serasa. E não paga juros sobre sua conta corrente. E usa esse teu dinheiro e empresta a terceiros. É um estelionato. Seu estelionato está na Constituição Federal, que, aliás, o seu Serra, meu concorrente, a Constituição Cidadã de 88 permitia que o judiciário pudesse intervir nos contratos, ou seja, juros abusivos, né? Juros escorchantes, contratos leoninos. Então, você recorria ao judiciário e, fulcralmente, ou seja, objetivamente, você era ajudado pelo judiciário, então você impedia uma ida para o Serasa, para o SPC.